Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Vegano. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em alguns trechos bem impactantes do livro O Debate sobre a Exploração Animal, do Luciano Carlos Cunha. É um material que, olha, investiga como vivem e como morrem os animais explorados por nós humanos e analisa os argumentos éticos por trás disso. Nossa ideia aqui é tentar entender um pouco a dimensão dessa exploração e as questões morais que ela levanta, sabe? Focando em alguns pontos que talvez a gente não discuta tanto no dia a dia. Ok, então, por onde começamos? Acho que pelos números, né? Que são, uau. Sim, os números são de assustar mesmo. O livro traz uma estimativa assim de algo entre 34 e 54 trilhões de animais mortos por ano. Trilhões. É difícil até de visualizar. Exato. E, olha, não são só aves e mamíferos, que é o que talvez venha primeiramente, né? A conta inclui trilhões de peixes, claro, e também crustáceos. Só de camarão pescado no mar, a estimativa é de uns 25 trilhões por ano. 25 trilhões só de camarão. Nossa, Pois é. E ainda tem os insetos, tipo cochonilhas, que são trilhões mortos para fazer corante carmim, sabe? E os bichos da seda também. A escala é gigantesca, muito maior do que a gente geralmente imagina. realmente foge à nossa percepção comum. E qual é o ponto central que o livro levanta para a gente pensar eticamente sobre isso tudo? Bom, o argumento-chave que a análise traz é a senciência, ou seja, a capacidade de ter experiências subjetivas, como sentir dor, prazer, medo, estresse, essas coisas. A ideia principal é que essa capacidade, a senciência, é que deveria ser o critério moral importante e não a espécie do animal. Ah, entendi. Não importa se é um cachorro, um porco ou um camarão, nesse caso. Exatamente. O livro cita, inclusive, evidências que estão crescendo bastante sobre senciência em muitos invertebrados. Isso meio que desafia aquelas visões mais antigas, né? Que tipo de evidências são essas? Como a gente sabe se um invertebrado é senciente? Olha, por exemplo, com crustáceos decápodes tipo caranguejos, lagostas, camarões. A senciência deles já foi até reconhecida oficialmente lá no Reino Unido, depois que revisaram centenas de estudos científicos sobre o assunto. E também em insetos. Eles têm sistemas nervosos centralizados, têm estruturas cerebrais complexas chamadas corpos de cogumelo, que são ligadas à aprendizagem, memória. Tudo isso indica uma complexidade cognitiva que é sim relevante para essa discussão sobre sentir, sobre ter experiências. Interessante isso. E essa questão da ciência, imagino que bata de frente com muitas práticas comuns na exploração desses animais, né? Totalmente. O livro descreve algumas práticas que são bem pesadas, para dizer o mínimo. Especialmente com os crustáceos, ele usa como exemplo. Quais, por exemplo? Uma delas é a tal da ablação do pedúnculo ocular. É feita em camarões fêmeas na aquicultura. Basicamente, eles removem as hastes onde ficam os olhos do camarão. Pode ser esmagando, cortando, queimando. Nossa, Para que fazer isso? pra manipular os hormônios e fazer a fêmea produzir ovos mais E rápido. o pior, geralmente é feito sem anestesia nenhuma. Os estudos que o livro cita mostram os camarões reagindo, tipo, esfregando a área machucada, sabe? Um comportamento bem típico de dor. Que coisa horrível, meu Deus! E tem mais exemplos assim? Tem, sim. Tem a declamação, que é quando amputam as garras de caranguejos. Muita gente acha que não dói porque parece com a autotomia, que é quando o próprio caranguejo solta a garra para escapar de um predador, né? Ah, eu já ouvi falar disso. Pois é, mas o livro argumenta que não é a mesma coisa. A declamação forçada causa muito mais estresse, a mortalidade é maior, e se o caranguejo é devolvido para o mar sem as garras, ele fica totalmente prejudicado para se alimentar, para se defender. Entendi, não é um processo natural, é forçado e danoso. E tinha outra coisa que você mencionou, conicagarras. Isso, claw nicking. É quando cortam os tendões das garras. Elas ficam inúteis, assim os animais não conseguem mais usar para brigar entre si quando estão confinados em espaços pequenos. Só que isso causa danos internos, perda de sangue, ou melhor, hemolinfa, né, no caso deles. E os estudos citados apontam para uma mortalidade que pode ser altíssima por causa disso, chegando a passar de 80% em algumas situações. 80%? Caramba! E a forma como eles são mortos no final? Também entra na discussão. Com certeza. O método mais comum para matar crustáceos é jogando eles vivos em água fervente.
O livro descreve a cena, né? Os animais se debatendo violentamente, tentando escapar, o que indica uma agonia que dura um tempo. É, imagino que sim. E tem também a questão da venda online de animais vivos, para a pessoa matar em casa. Isso expõe os bichos a um estresse enorme no transporte, risco de asfixia e ainda podem acabar morrendo de um jeito super inadequado na mão de gente que não tem preparo nenhum para fazer isso. Uau! Ouvindo essas descrições todas, fica claro o choque. Como que o livro amarra isso com os princípios éticos maiores? Ele usa conceitos importantes da ética, como o da igual consideração de interesses. A ideia é relativamente simples, na verdade. Um sofrimento de uma certa intensidade deveria ter o mesmo peso moral, não importa quem está sofrendo, seja um humano, um cão, um gato ou um caranguejo, como a gente está falando. Faz sentido. Daí o texto provoca a gente a pensar: como a gente veria essas mesmas práticas se fossem aplicadas em seres humanos? Ou até mesmo nos nossos cães e gatos de estimação? A resposta geralmente muda, né? Com certeza mudaria. E aquele teste da imparcialidade que você mencionou? Assim, o livro propõe um exercício mental. A gente defenderia essas práticas se estivesse sob um véu de ignorância, ou seja, se a gente não soubesse se ia nascer como o humano explorador ou como o animal explorado? Tipo se colocar no lugar do outro, mas sem saber qual lugar seria. Exato. Se a nossa resposta é não, eu não defenderia, isso sugere que a nossa posição atual talvez esteja meio enviesada, né? Baseada só na espécie. É o que o autor chama de especismo, que seria essa discriminação com base na espécie. O livro também rebate algumas objeções comuns, tipo, mas plantas também sentem. Que não tem sistema nervoso central, né? Isso. Ou o apelo à natureza, tipo, mas na natureza é assim. O livro desconstrói esses argumentos também. E a gente começou falando dos números gigantescos de insetos. Eles também entram nessa discussão ética? Sim, e muito. São trilhões, como a gente viu, mortos para virar corante, seda ou para alimentar humanos e outros animais. E aí, considerando aquelas evidências sobre a possibilidade de senciência neles, com sistemas nervosos, capacidade de aprendizado, a análise do livro questiona muito a ética de usar esses seres nessa escala absurda. E muitas vezes de formas que, podem causar sofrimento considerável. É, são muitas camadas e as implicações éticas são bem profundas mesmo. Sem dúvida. Acho que o ponto crucial que essa análise toda nos traz é esse: nos fazer confrontar uma possível inconsistência na nossa ética. Quer dizer, como a gente distribui nossa consideração moral entre as diferentes espécies, talvez ignorando uma capacidade que pode ser compartilhada por muitos: a de sentir, de ter experiências. A ciência, no fim das contas. Então, para fechar, fica essa reflexão que a discussão do livro propõe, né? Se a gente invertesse os papéis, se fôssemos nós no lugar desses trilhões de animais, como a gente justificaria essas práticas pensando de um jeito imparcial? É uma pergunta que mexe com o peso que a gente dá aos interesses dos outros seres, né? Fica aí para a gente pensar. E com essa reflexão, a gente encerra por hoje. Até o próximo podcast do Vegano.